Boa noite. A paz do Senhor. Graça e paz. Qual é o outro que a gente fala? Shalom. Um prazer estar com vocês aqui. Vocês estão distantes, né? Tá bom? Então, é um prazer muito grande estar com vocês. É um tempo que eu sabia que eu viria para o mar, que é perto daqui. Depois que eu fiquei sabendo que era perto. E quando chegou, pena que a gente fez isso em cima da hora, eu liguei para eles e falei que eu queria estar junto com vocês, ou hoje ou segunda-feira, para a gente fazer alguma coisa, fazer alguma ação. Eu recebi muito pedido de gente, faz um filme para a gente, a visão mundial, para poder apadrinhar a criança e tal. Eu fiz filme para eles, aí filmei para não sei quem, a gente podia fazer alguma coisa. Eu lembrei do projeto aqui que a gente veio numa época. E foi um tempo muito especial, gravado no meu coração. Eu queria fazer isso, queria fazer de alguma forma. Falei que eu estava vindo para cá, queria vir um dia antes, e final de ano, vocês sabem como é que é, tudo muito corrido, né? Então a gente tem o nosso trabalho, tem as coisas da gente, tem a família que a gente cuida, tem 3 filhos em casa, que é uma igreja. 3 filhos já é uma igreja grande, né? Então, a gente fica querendo cuidar, querendo fazer tudo, e a gente que viaja muito, e a gente fica preocupado, a gente também cuida de uma casa com 17 velhinhas. Eu nem costumo dizer isso, mas eu estava falando agora com os pastores, eu falar para vocês uma casa com 17 senhoras que são viúvas de pastores, que a gente cuida. No começo era 20, agora tem 17, né? 3 já foram para o céu. E a gente vai cuidando, a gente vai ajeitando, vai fazendo as coisas. O que elas precisam? Dinheiro não precisa, porque é muito pouco que precisa lá. Mas precisa sim, porque tem enfermeira, tem cuidadora, tem livros, tem comida, que elas são velhinhas, mas é como caramba. Mas graças a Deus, eu peguei um pé de um amigo meu que é dono de um hortifruti. Ele caiu na besteira de ser meu amigo. E eu falei, o que você faz com as verduras, com as frutas? Sempre quinta-feira a gente joga tudo fora, renova tudo. Eu falei, o quê? Vai jogar fora? Não. Aí contei para ele, toda quinta-feira vai para um carro, uma Kombi, uma caminhonete. A gente tem uma Kombi também, e leva toda quinta-feira fruta, verdura para elas, assim a gente vai conseguindo isso. Mas o mais legal é quando a gente vai para lá e fica com elas, sabe? Eu levo meus filhos gostam de ir para lá, de ficar conversando com ela, ficar jogando ela, ficar brincando com ela, ficar mexendo com ela, joga coisa na cabeça dela. Então, é muito legal isso, e mais do que isso tudo, é o carinho que esse povo precisa. Né? A gente está fazendo isso, mas eu desafio vocês, de repente a gente junto, vocês se viram, eu não vou poder ter aqui embora, tem um monte de coisa para fazer, mas de repente arrumar um jeito de vida, paz, né? Dar um carinho para essa turma, porque mais do que isso, precisa de carinho. Até a gente mesmo. Eu duvido que você precisa de um carinho, uma palavra, uma palavra de conforto, um elogio. Quer ver? Faz um elogio para quem está perto de você, como é que a pessoa vai falar comigo. Para poder fazer, eu escolhi umas músicas de gratidão, de agradecimento. Eu queria que você ficasse de pé. E para mim, eu não sei qual é a tua gratidão, não sei qual é o teu agradecimento, não sei o que está no teu coração, mas para mim é que terça-feira passada eu fiz 25 anos de casado. Né? Então eu fiz uma festinha com meus amigos, com os cantores, foi muito legal. Quem acompanha a rede social, eu postei lá, eles também postaram. Estavam lá comigo, e foi muito legal. Eu tirei esse mês para agradecer a Deus por isso. Até eu liguei para o meu sogro e falei assim, eu vou fazer 25 anos de casado. Eu queria que o senhor viesse. Sim, não, mas vem, mas traz a indenização. 25 anos, né? Tempo de serviço, muito tempo de serviço.
eu pensei que ele levou a sério, mas não levou, não. Foi lá para a mão vazia. Fiquei olhando para o olho dele, ele botava a mão na carteira, assim, não vai sair melhor. Então eu tirei esse tempo para mim, para ser grato ao Senhor, sabe? Eu não sei se você tem motivo para ser grato ao Senhor. Eu escolhi uma canção para agradecer ao Senhor. Mas tu és tudo mais.
Maravilha, né? Ah, eu tirei para esse vídeo para agradecer ao Senhor. Tirei para agradecer Ele. Escolhi umas coisas assim, muito especiais para cantar. E tem uma canção que eu até brinco com um amigo meu e falo assim, rapaz, essa música era para você mesmo. Mas eu não estava no tempo certo, na hora certa, no dia certo, então não aconteceu. Mas eu gosto de cantar essa música e dizer que essa música é um desafio para você. É assim, ó.
vai agradecer. Você pode ser grato, porque eu vejo que o pessoal vai sentando assim, eu vim sexta-feira, né? Semana foi puxada, me pede mais assim, apesar de que eu tive uma aula só de canto, só para dizer que eu tive uma aula de canto. Eu teve aula de uma, mas tive. E a professora falava que a gente cantar de pé era melhor, né? Você está sentado, não dava, porque aprendi o diafragma ficava sufocado e não sei o que. Eu falei, tá bom, canto de pé. Mas não é o caso, vocês vão ficar sentadinhos aí, vocês vão cantar, não é para cantar comigo, nós viemos cantar juntos aqui nessa noite, nós vamos adorar o Senhor juntos aqui nessa noite. Eu não vim fazer show, entendeu? Eu acho que na verdade eu nunca fiz show. Nunca fiz, acho que sempre teve esse negócio, as estruturas, o palco, não sei o que, no lugar onde a gente vai, mas quando a gente vai com sentimento assim, de cantar para o Senhor. E quando a gente canta para as pessoas, a gente se dá mal. Quando a gente canta só aqui, olhando aqui, a gente se dá mal. Quando se desafina, você desafinou. Quando você faz uma coisa, você não canta a música que eles querem cantar, você não cantou a minha música. Quando você canta para ele, você chega no coração dele. Você vai no coração dele e fala assim, aqui tem um pouco diferente. Vem ficar com a gente. As coisas acontecem. As curas acontecem, a libertação vem, a salvação vem, o Senhor fica no nosso meio, e isso é muito legal. A gente precisa entender isso. Eu não sei se tem ministro de louvor, se tem líder de louvor, tem levita aqui. A gente tem que entender isso. A gente tem que fazer sempre para Ele, tudo para Ele, todas as coisas. Aí as outras coisas vão ser acrescentadas, as outras coisas vão acontecer. A gente tem tido essa experiência. E o tempo vai passando, parece que vai passando, as fichas vão caindo. Já ouviu falar nisso? Caiu a ficha. Viu? Teve uma época que as pessoas só falavam isso. Caiu a ficha. Teve um dia desse que eu voltei na Marcha para Jesus lá em São Paulo. Aí um monte de gente. Aí cada um fala uma coisa, né? O pastor fala que tem 5 milhões. Né? A polícia fala que tem 3 milhões. Quem tem interesse vai falar que tem mais, né? Cada um vai chegando para mim, cada um tem mais, daqui a pouco tem 10 milhões, não tem nada. Eu só sei que cada um falava que tinha um grupo. A gente vai, nesse último agora, eu fui sozinho, fui com a banda, fui de violão. Estou contando isso para vocês, porque isso aqui pode acrescentar algo no teu coração. Amém? Amém. Aí foi muito legal, todo mundo ali, todo mundo dá uma briga para poder cantar ali, porque está todo mundo vendo e vai na televisão. E pode acontecer do Jornal Nacional chegar na hora que você está cantando, você vai para o Jornal Nacional, então fica uma luta, um desespero, né? E eu não fui com a banda, fui só com o meu violão, né? Comecei a cantar, dava uma introdução para o pessoal cantar. Eu cantei, depois de um sufoco perto do aeroporto, fiquei tudo fechado, e quase que eu perdi o voo, aquele desespero todo. Aí quando eu cheguei em casa, meus filhos estavam dormindo, minha esposa dormindo, eu sentei na sala e falei assim, meu Deus, eu saí daqui 7 horas da manhã, estou voltando 1h30 da manhã, eu cantei 15 minutos. Será que valeu a pena? E meu violão estava pertinho de mim na sala. Aí eu peguei, abri meu violão e comecei a tocar. Comecei a cantar. Tudo aquilo que eu queria que tivesse acontecido lá, para aquele milhão de pessoas lá, aconteceu na minha casa, na minha sala, sozinho. Plateia de estava ali me aplaudindo, cantando comigo, sabe? Eu senti eu chorando, senti a presença de Deus ali junto comigo, estava uma coisa tremenda. Eu falei, por que não aconteceu isso lá? Não, mas é aqui, o tempo é esse aqui. Porque às vezes a gente fica querendo isso, escolhendo, fazendo aquilo, aquilo outro, e é muito simples. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não sei por que eu estou falando isso para vocês, eu podia cantar, porque o tempo é pequeno, a gente não tem muito tempo para ficar aqui. Não sei por que eu estou compartilhando isso com vocês. Mas eu não queria vir aqui, como eu falei, só para cantar, eu queria ser uma bênção na vida de vocês. Nós juntos já estamos sendo bênçãos na vida de muitas crianças com aquele brinquedo. Mas a gente aqui, é importante que eu fale assim, ó, eu fui lá e valeu a pena. E que você fale assim, eu fui lá, corri, tomei banho correndo, eu fui para lá, só Deus sabe como eu cheguei, mas valeu a pena.
só perto de você, que é o Senhor. Glória a Deus. Caiu a ficha. E agora é assim. Eu faço bem em casa. Quando as crianças vêm ficar comigo, quando eles podem bem, está tudo bem. Mas quando eles vão dormir, se não quiserem, eu fico sozinho cantando para o Senhor. Eu desligo televisão, não tem Jô Soares, não tem Jornal Nacional. E o Jornal Nacional começa a estar com um monte de história triste, você começa a ficar triste. Aí você passa o dia inteiro correndo. Aí vai escutar o Jornal Nacional, você pode dormir com o coração apertado. Só uma notícia ruim. Aí você começa a cantar. Ah, mas eu não sei tocar, Carlinhos, instrumento nenhum. Eu vou falar para você que você é tão perfeito. E quem te criou é tão perfeito que fez você com cordas. Caiu a ficha de novo? Você tem cordas na sua voz, corda vocal, para você cantar. Isso transforma em instrumento. E quando chega lá no trono, tem os serafins, tem os 24 que estão lá o tempo inteiro cantando, adorando Ele. A tua voz entra no meio daquilo ali, o teu louvor entra no meio, e você está junto com isso tudo. E isso é bênção pela tua vida. É privilégio, fala comigo, é privilégio. Para poucos. Tem uma canção que é a oração da minha casa. Hoje eu já não toco mais, porque todo mundo em casa tocando violão. Aí quando eu chego já comprei já um monte de violão, para não ter problema com o violão. Mas aí tem um pequenininho também que não deu tocar violão. Eu não toco mais. Mas é muito bom. Tem dia que eu choro, estou chorando à toa. A pessoa, por quê? Eu sou do tempo que canta e chora. Você pode dizer isso, você é do tempo que canta e chora. Diga assim, ó. Senhor, eis-me aqui. Meu ser, no fluir da graça.
encontrou. Para cada um no lugar, um sendo pastor, vai Caratinga, o Pedro ficou sendo pastor, trabalhando como pastor nos Estados Unidos um tempo, ele veio para Caratinga, o Paulinho está lá na Serra Pelada, ele trabalha na Vale do Rio Doce, é um dos diretores da Vale, Deus honrou a vida do Paulinho. Mas a gente está se juntando, a gente se encontrou agora, ensaiando, nós ficamos uma semana ensaiando. Na verdade, nós ficamos uma semana ensaiando de 8 horas da manhã, 9 horas da manhã até 8 horas da noite. Todos os dias, para almoçar. Mas os primeiros dias a gente começava a tocar na introdução das músicas, a gente começava a chorar. Que a gente lembrava o tempo que foi muito legal o Rebanho. E a gente está voltando. Agora em março a gente vai gravar, no final de fevereiro nós vamos gravar um DVD, a gente vai sair, a gente vai voltar a cantar essas canções em um tempo assim, muito especial. E a gente cantava uma canção assim, ó. Eu achei interessante, um dia eu cheguei no quarto, meu filho estava tocando, estavam os três lá tocando, e eu emocionei, porque era uma canção que a gente cantou há muito tempo atrás. E a gente via a gente cantando essa canção, a gente se emociona, porque foi algo que o Senhor deu para a gente lá, que está dando fruto agora, né? O fruto está vindo, a gente está vendo o que está acontecendo. Então, vê se você lembra dessa canção. Quando criança sonhei se flash superou qualquer um de novo até os contos de fadas que seriam um grupo de rock ou mocinho um filme de cowboy. Ah, como dói! Me ensinaram a sonhar, mas desertaram quando um dia América do Sul cheio de super-homens voando e vivendo de boteco em botecos, que os ídolos seduzem as meninas, os mocinhos e bandidos se matando nas esquinas. Ah, como dói saber que não é sonho de criança o que vai pelo país. Mas sei que um dia Jesus vai voltar para buscar o teu povo, os que foram lavados do teu sangue, vão correr nas nuvens te encontrar. Como sou feliz em saber que não é sonho de loucura o que a Bíblia diz. Posso ouvir vocês? Mas sim, quem sabe? Jesus vai voltar para buscar o teu povo, os que foram lavados do teu sangue, vão correr nas nuvens te encontrar. Como sou feliz em saber que não é sonho e nem loucura o que a Bíblia diz.
com a intenção dela ser a primeira na rádio. Não gravei com a intenção dela ser a música mais tocada no Brasil. Não gravei. Eu gravei com uma intenção, que a igreja do Brasil fosse impactada. Vocês vão entender quando eu cantar, vão entender a letra. Eu até fiz no ano passado uma canção que coloquei no CD, eu gravei pela Som Livre, e eu falei assim, eu vou gravar essa música e ela vai estourar mesmo. E foi a música mais tocada de 2013. Meus filhos levaram para a escola, saiu no jornal, saiu na revista, na Billboard americana, entrou entre as 100 músicas mais tocadas do mundo. A música chamada Lindo Senhor. Meus filhos ficaram todos orgulhosos, levaram para mostrar para os amigos na escola. Mas essa não. Essa eu cantei e gravei com a intenção de ser uma bênção na igreja do nosso país. Quando o David Wilson faleceu, ele tem gravado na internet a última mensagem do David Wilson. A última mensagem dele. E o centro da mensagem do David Wilson foi o seguinte, que ele estava nos últimos dias da vida dele, estava muito doentinho. Ele estava nos últimos dias da vida dele. Ele estava sabendo que ele estava indo, mas estava com o coração muito triste. O coração apertado com a igreja evangélica do Brasil. Vendo, no Brasil não, no planeta. Porque ele vendo as igrejas nos Estados Unidos sendo vendidas para as mesquitas, vendendo para a igreja satânica. Porque aqueles monstros de igreja com 30 membros não fazia sentido. Aí vendia a igreja, quem comprava? A igreja satânica, as mesquitas. Na Europa, as igrejas acabando. E triste o coração apertado. A gente, nessa época que a gente está vivendo, em vez de ver a igreja crescendo, vê a igreja acabando. Mas a gente crê ainda num milagre. Porque a gente crê na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor na terra. Não, e a gente crê nessa palavra, a gente crê no milagre, a gente crê no tempo novo, na liderança que o Senhor tem levantado, um exército de líderes, de pastores, de pessoas que têm o coração voltado para o Senhor, e é a igreja que está vivendo esse tempo agora, um tempo diferente, um tempo especial, um tempo diferenciado, que precisa ser levantado, homens e mulheres, lideranças, pastores, missionários, com um coração diferente. E eu creio. Deixa eu cantar aqui para vocês. Essa eu vou ter que cantar para vocês porque vocês não conhecem. Mas como tem um coral aqui diferenciado, eu tenho certeza que a gente vai acabar cantando junto. O nome dessa canção, Não Posso Me Calar. Eu queria, por favor, aproveitar e pedir perdão para você, porque eu dei uma lista de música na ordem, mas eu não cantei na ordem, porque eu fui cantando aqui para o Senhor, fui colocando no meu coração. Eu gosto de ser obediente. Não adianta a gente brigar. Você me perdoa, cara. Coloca para mim aí, por favor. Não posso me calar. Diz assim, ó.
através de você, vamos passar para o pastor. Vocês entenderam a letra? Entendeu por quê? É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. É pouco. Imagina quando chega esse brinquedo para a criançada. Imagina, não tem preço. Não tem preço. Crianças que nunca receberam um presente vão receber um presente novo, embrulhado, um papel bonito, novo. Olha assim, é muito pouco para a gente fazer as pessoas felizes. A cura real habita em nós. Você, a cura da tua alma. Tirar a tua murmuração, às vezes fica murmurando, reclamando, acontece uma coisinha de nada. É uma murmuração sem fim, mas passa. Outro dia dá tudo certo. Dura uma noite, mas de manhã fica tudo certo. Porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Se você recebeu alguma palavra, alguma promessa do Senhor esse ano, você pode acreditar, se foi do Senhor até dia 31 de dezembro, meia-noite, ainda está no tempo dele, e ele é fiel, ele vai cumprir. O negócio foi profetado aqui, estiver na tua cabeça, aí você está lascado. Mas se foi o Senhor, ele vai cumprir, porque ele é fiel, ele é bom. É bom, é bom. Feche os teus olhos, para a gente cantar uma oração, e a gente vai passar para o pastor, porque eu tenho certeza que ainda tem algo para acontecer. O Senhor não te trouxe aqui à toa. Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Porém fechado assim, não. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Pode ficar aqui, querido. Pode ficar aqui. Vai do lado. Aí, tira. Aqui o Roberto. Quer ser jogador? Não, vai quebrar. Não, cara.
Carlos aqui para o Fluminense. Vai aqui, Roberto, vai ganhar uma bola. Roberto é talentoso, vai viajar muito com a gente, né, querido? Vai lá, recebeu a bola do Carlos Félix. E autografado, viu, Carlinhos? Depois vai autografar. Ricardo. Cara, você tem quantos anos? Fala. Você tem quantos anos? 9. Deixa eu ver seu filho. Eu creio que nós temos mais de 1000 brinquedos ali. Eu vou convidar o pastor Henrique e o Carlos vai estar por aqui, mas segunda-feira vamos para a Anagé distribuir para as crianças. Domingo, 5 horas da tarde, vamos distribuir para as crianças do Bruno, para Ceará. Nós temos em torno de 2.800 crianças naquele bairro, cada um com uma história. Eu aprendi que a via do serviço é o coração. A via do que Deus quer passar as pessoas no coração. Né? E, gente, nós temos que aprender a ter paixão por vidas, se apaixonar, porque Jesus morreu por vidas. Ele investe em vidas. Ele quer vidas. Paixão, sabe, queridos? As pessoas precisam olhar nos seus olhos e ver o brilho, sabe, com paixão por vidas. Não importa o seu grau de escolaridade, não importa o que você tem, o que você é. O que Deus quer ver em você é paixão. Paixão por vidas. Sabe, você fazer as pessoas felizes. Sabe, isso não tem preço. Deus nos chamou para isso. Sabe que tem tantos lugares para você fazer história. Deus te chamou para fazer história, queridos. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Uns, pessoalmente, o Bruno da Sala, Deus não me chamou somente para aquele bairro. Deus me chamou para todos. Sabe, mas tem nações para você escolher. Sabe, queridos, sabe uma das coisas mais legais e mais relevantes em fazer discípulos? Que eu aprendi nessa vida é dar sonhos a quem não tem sonho para viver. É motivar quem não tem motivação para viver. Isso é relevante. Dê sonhos às pessoas. Dê sonhos. Dê sonhos. Gere sonho no coração das pessoas. Não é fácil, não sobrou lugar fácil para nós. Não tem lugar fácil. Você pode ser resposta. Você pode ser resposta. E eu louvo a Deus pelo ver o pastor Henrique, que abriu as portas para que nós estivéssemos aqui e pudéssemos fazer 1000 crianças felizes ou mais. Essa menina curiosa. A história dela é, mas eu vejo nela um talento tremendo. Não tem papai de mamãe, mas tem nós aqui. Nós vamos estudar, eu estou estudando. Aqui em Conquista tem milhares de crianças. E você não pode ficar de fora disso. Não é possível que o seu coração seja duro assim. Eu creio que não é. Dê o seu melhor. Seja relevante. Dê sonhos a quem não tem sonhos para viver. Gere paixão nas outras pessoas. Gere paixão. Isso é visão. O visionário, ele é aquele que é capaz de gerar paixão nas pessoas quando ele compartilha o que é de Deus. E você pode, meu irmão. Você pode, meu irmão. Que Deus possa te abençoar. Eu não sei se é possível, eu gostaria de... Eu quero agradecer a Casa Gigante, não é isso, pastor? Daqui a pouco nós vamos pegar um jantarzinho lá na Casa Gigante. Equipe aqui e tal, se vocês quiserem lá também, abençoar. Valverde, ambulância, né? Esta igreja, o pastor Silvaldo, obrigado. Obrigado a todos vocês, os nossos pastores lá do Farol, né? Falei com o pastor Ronaldo, pastor Gerson, pastor Tiago, obrigado. Pastor Henrique, encontrei ele no amigo, vamos caminhar juntos, né, pastor? Vamos para o Piauí, vamos para o Rio Grande do Norte. Tem muitos desafios que vão passar para você, viu? Pode ficar aí. Você descansa, você vai ver. Descansa, porque nós temos muitos desafios. E nós estamos rodados nesse Nordeste todo. Vamos orar, queridos.
Para finalizar, vamos levantar as mãos e abençoar a vida do Carlinhos. Pastor Edivaldo, irmãos, Deus vai envolvendo a gente com gente boa. A última loucura que esse camarada fez, ele vendeu o carro para pagar as prestações lá no projeto. Foi a última dele. Então, a gente se envolve com pessoas dessa natureza, gente que envolve com gente. Isso edifica a vida da gente. Amém? Querido Deus e amado Pai, que noite linda, Pai. Obrigado por essa noite. Noite feliz, alegre, noite de adoração, noite de bênção. Queremos pedir, Senhor, que Tu possas abençoar a vida dessas crianças que vão receber esses presentes, que realmente elas sejam tocadas pelo amor de Deus, que realmente elas sejam tocadas por mãos que amam, por mãos que afagam, por mãos que demonstram afeto. Quero te louvar pela vida de Carlinhos, pela vida do Projeto Oxente, pela vida do Circo, te louvar pela vida do pastor Edivaldo, do pastor Tiago Sobreira. Deus, que o Senhor continue abençoando a vida destes homens de Deus, que eles continuem sendo instrumentos do Senhor. Deus abençoe amanhã o pastor Carlinhos ali, Senhor, na cidade de Brumado, que seja uma bênção ali para a honra e glória do Teu nome, que a graça e a paz, que as consolações do Espírito de Deus seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Que a paz do Senhor, dá um abração ao seu irmão, e como você vem, DVD, abençoe a vida dos queridos ali, nossos Jesus, amém?